Fala, minha gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eugênio Silva e esse é o Amplicast, o podcast da Amplificadora Cariri, em parceria com a Fé Comércio Ceará, Sesc e Senac. Nós, como vocês conseguem perceber quem está em casa, estamos dentro do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, onde foi montado esse charmoso estúdio aqui para que nós pudéssemos conversar com amigos, com colegas, com empreendedores, com pessoas inteligentes e aqueles que trazem sempre boas ideias que agregam ao nosso conhecimento. Antes de mais nada, eu quero pedir para você seguir aí já o canal do YouTube do Senac, do Sesc e também da Amplificadora Cariri. Se inscreve, ativa o sininho lá, curte e compartilha com os amigos. Hoje nós estamos recebendo aqui dois grandes amigos, dois grandes colegas que eu sou fã, tá? Tudo que eles já fazem aqui é de grande valia para o conhecimento e para o avanço e o progresso da região do Cariri. A gente recebe o Douglas Feitosa, ele que é do setor de inovação do Senac, e a colega Elisângela, que é articuladora e gestora ali de algumas partes do Sebrae. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, sejam bem-vindos, meninos e meninas, tá? Dois jovens, acho que o mais velho sou eu aqui, tá? Para a gente conversar sobre coisa boa. Eu vou começar perguntando, Elis, é uma feira tão importante e que movimenta tanto a economia. A gente teve aí um dado interessante que só no primeiro dia movimentou cerca de 15 milhões de reais. É muito negócio para uma região tão rica como essa, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast. Obrigada pelo convite. A Fé Comércio sempre incrível. É, uma feira como essa movimenta toda a região, né? A nossa localização no Cariri, Sim. que faz toda a circunvizinhança com outros estados, favorece muito festivais como esse, eventos como esse, que não é apenas turismo de eventos e sim negócios, né? Tudo que é turismo é serviço, impacta nos negócios e muda totalmente a realidade da região. Impacta no comércio, em prestadores de serviço, no agronegócio, impacta no artesanato, e eu acho que nada mais como o Festival da Expocrato para ser um bom exemplo para que a gente enxergue isso como uma boa política para se estimular cada vez mais festivais como esse. Foi assim que nasceu Gramado, com grandes eventos, Sim. é assim que a realidade, é assim que impacta, e nós, Sebrae, Senac, tantas outras instituições, estamos discutindo isso junto com um grupo de lideranças para ver se a gente consegue fazer isso realmente, calendarizar mais eventos como esses. É uma região tão rica e tão forte, Douglas, e que a gente sempre fala que a cada ano vai se inovando. A gente percebeu um grande avanço dentro do próprio parque em relação ao festival, a estrutura que se tem aqui, né? A inovação, que é uma área que você conhece muito bem, e a feira também em si, né, Douglas? Tem sido, assim, crescente o avanço dela enquanto negócio. Pelo convite e também agradecer a Elisângela, que eu digo que é mais que uma colega, é uma amiga de verdade, porque quando a gente se aproxima para tentar fazer a diferença na nossa região, a gente se conecta a atores que realmente buscam esse desenvolvimento. Então, em relação à feira, ela deixou de ser uma feira do Crato, do Sim. Cariri, do Ceará e eu digo que é do Nordeste. Primeiro pela nossa região, que é muito estratégico, né? Nossa aproximação de estados como Pernambuco, Paraíba, Piauí, e faz com que a dinâmica socioeconômica que nós temos aqui na região ela seja muito forte. Então, se nós temos uma dinâmica com um olhar tão grandioso como é o Sim. que a feira traz, a gente precisa de inovação. A cada ano a gente precisa melhorar, seja na estrutura, né, nessa infraestrutura que é oferecida para expositores, para o festival, para os empreendedores, mas também ser um ponto de conexão. Acredito eu que a Expocrato é uma vitrine do Cariri para o Brasil. E é nesse momento que a gente vê também nosso tamanho. Muita coisa precisa ser feita, como a Elisângela falou. Eu acho que é daqui o olhar que vem para novas políticas, Sim, sim. política essa que favoreça toda a estrutura, seja ligada ao turismo, seja ligada à educação, à saúde, à economia, mas também é uma forma de nos conectarmos com o restante do país e mostrar que nós somos. Eu até brinco muito dizendo que a Expocrato não é só uma feira de agronegócio, né? É uma feira de negócio que também é agro e Isso. vai além desses pontos. E hoje, cada vez mais, a gente tenta trazer o olhar do empreendedorismo e da inovação com esses irmãos, né? Que é o Senac e o Sebrae, que a gente vem fazendo dentro das nossas casas e fora das nossas casas. Ô, Elisa, a gente sempre fala, como o Douglas acabou de citar, a dinâmica que
que se tem enquanto trabalho para que haja uma articulação importante dentro de um sistema como esse no qual a gente faz parte. E quando se unifica isso junto às empresas, dando a eles um suporte, isso é bem importante. É assim, a gente entende que a nossa região do Cariri, ela tem o DNA de empreendedorismo na veia, né? A gente disse que isso veio do Padre Cícero, né? E o que é que acontece? Existe realmente a informalidade, aqui foi empreender por necessidade, ou por intuição, ou por qualquer coisa do tipo, mas não tem aquela questão de se preparar. E vai aprendendo, né, Sim. empiricamente, vai fazendo e vai acontecendo e vai dando certo, porque a região aqui é propícia para o empreendedorismo, seja ele qual for. E que bom que é assim, né? Nós temos várias vocações. É difícil definir numa única tipologia o que representa o Cariri. O Cariri é muito rico por conta disso. E aí, nós, instituições de apoio e fomento, temos realmente essa obrigação de estar sempre pensando e trazendo aquilo que pode estar favorecendo isso. E comunicando. A gente se comunica e articula com gestões municipais, com o setor privado e vai fazendo o que é possível nas nossas limitações. A gente já avançou muito e é muito bom ver que a gente pode receber o que tiver que acontecer. Seja evento, seja programa, seja equipamento, seja instituições, a gente tem condição de receber aqui no Cariri. Então, quando a gente pensa numa feira como essa, a inovação, que foi o tema que o Douglas e você colocou no Sim. começo, ela tem que existir. Não é porque é uma feira que começou como uma agropecuária, Sim. que a gente deve ficar só no sentido tradicional e bem rural e rústico, que não possa ter inovação. E a inovação, ela não é só um equipamento ou tecnologia. A gente discute muito isso, porque tem que desmistificar mesmo, porque a inovação é um elemento fundamental para ter qualquer negócio de forma sustentável. A sustentabilidade e a longevidade de uma empresa ou de qualquer negócio exige hoje inovação, porque o consumidor quer isso, Isso. né? Hoje, empreendedorismo não é só negócio. Sim. Exato. Né, como a gente é dentro do Senac, dentro Sebrae. Do Sebrae. a gente Sim. empreendedorismo. Inovação da mesma forma. Até porque quando se pensa muito em agronegócio, acha que é uma forma de que não existe aquela inovação que todo mundo conhece. Aham. Mas a inovação tem diversas formas. E é isso que a gente busca fazer enquanto região. É desmistificar, transversalizar e trazer a inovação para o pequeno empreendedor, para o pequeno negócio, tirar aquela ideia da cabeça e materializá-la. Mas para materializá-la, a gente precisa inovar desde um rótulo que a gente vai pensar diferente. Sim. A gente tem milhares de pessoas que estão aqui todo dia. Então, o que é que eu posso fazer de forma inovadora para chamar a atenção Sim. de tanta gente, de tantos negócios? Isso é você pensar de forma inovadora. E é isso que a gente, enquanto instituição de fomento, busca dia a dia fazer. Trazer a diferença e, principalmente, eu acho que é a palavra forte que nós temos de Cariri, é conexão. Conexão. Não é Crato, não é Juazeiro, não é Campos Não é Sales. Crajubá, é Cariri. E é fora dos muros daqui, né? A gente tem, acaba se transpassando para outras áreas. Você falou agora da parte rústica, e não tem como haver inovação se não tiver evolução, né, Douglas? E não é substituição. Eu não preciso abrir mão da tradição Sim. para ter inovação. A gente inaugurou recentemente a sede do Sebrae e eu quero convidar todos que ainda não estiveram lá, Sim. Importante. que a gente quis comunicar para todo mundo que entrasse que a gente pode ter os dois de forma integrada e conectada. Inovação e tradição. O antigo com o novo, o passado com o futuro. Ligar, interligar, conectar. E isso a inovação já começa do pensamento. Sim. Se eu tenho um pensamento empreendedor, que é trazer soluções propositivas para resolver problemas, e se eu tenho inovação em fazer essas soluções de forma, né, inovadora, simples, e que eu consiga, né, ter aí ter escalabilidade, etc. Isso já muda muito, porque o pensamento inovador consegue você ter aí ações que vão impactar de alguma forma na prestação de serviço para o cliente. E o cliente, meu filho, se tem oferecido aqui na região, não vai procurar em canto nenhum, não precisa ir para outra, não precisa ir para a capital, porque aqui tem tudo, né? Então a gente tem sim um capital humano incrível aqui no Cariri, uma cultura riquíssima. Quando eu fui abraçada por essa região, eu me apaixonei completamente, porque Sim. aqui é muito rico de tudo, né? Muito rico.
coisa que a gente muitas vezes acaba buscando fora, mas a gente sabe que tem aqui. Mas é endogenizar, trazer, desenvolver, fomentar, que faz com que a gente valorize o que é Valorizar nosso. o que é nosso. Então, você muitas vezes, como Elisângela colocou, unir o passado com o futuro. A gente precisa fazer isso. Não é porque a gente vai pegar o nosso artesanato e vai comercializar, que a gente vai quebrar o tradicionalismo, que a gente está com um pensamento apenas capitalista. Não, não é isso. É fazer com que o mundo conheça o nosso artesanato, mas com entrega que valorize o nosso artesão. O que a gente menos quer é que as pessoas de fora venham e façam usufruto disso em favor próprio. Isso. A gente quer que o nosso artesanato, por exemplo, vá para o E mundo. que haja um crescimento abrace todas as. E que seja competitivo. Sim, que Não seja é para ser competitivo. competitivo de forma amadora, você está preparado para o mercado, porque hoje o mercado não é só mais o seu vizinho físico, é na internet, Isso. tudo. Então a gente tem que realmente ser mais competitivo. E ser competitivo não é ser capitalista, é você ser sustentável, sustentabilidade nos negócios. Isso. E não é só criar por criar, né, Douglas? A gente sempre fala, e Elisângela, quando eu passo a empreender, eu preciso e necessito de empresas como o Sebrae, que sejam um braço e que me mostrem o caminho da luz, o caminho correto, porque você falou uma coisa interessante. Não é só fazer por fazer, Elisa. Eu tenho que saber fazer corretamente para que não seja, no popular, um tiro no escuro. Sim. Eu preciso que empresas como essa me dêem um suporte. Sim, e para você ver como a nossa conexão enquanto instituição é muito forte. O Senac é a maior instituição de ensino profissionalizante do país. Vamos lá para um exemplo simples. Eu quero aprender a fazer um bolo. Né? Elisângela falou um negócio que é interessante. A gente saiu muito de um empreendedorismo por necessidade Sim. para um empreendedorismo por oportunidade. Então, eu quero fazer alguma coisa na área gastronômica. Eu posso procurar o Senac, que nós temos curso de referência na gastronomia. Isso. Nós temos instrutores, por exemplo, que querem inovar dentro desses cursos de gastronomia. Um instrutor nosso com a turma deles, ou o pessoal de moda com a turma, que fizeram uma coxinha de piqui. Ou a da moda, que fizeram uma coleção para o São Paulo Fashion Week, trazendo os nossos elementos. Isso a gente está dentro de um processo de ensino-aprendizagem que o Senac faz muito bem isso. Só que agora eu preciso ter noção de mercado. Então, se eu precisar ter noção de mercado, eu tenho um irmão chamado Sebrae. Então, a gente fomenta esse olhar empreendedor, esse olhar de inovação, e eu preciso saber comercializar, eu preciso saber precificar, eu preciso saber me relacionar com o mercado. Então, a gente fomenta, a gente instiga, e tem um irmão que faz muito bem isso, que é o Sebrae, que faz essa conexão. Agora eu quero me transformar em uma empresa. Então eu sei onde é que eu vou procurar. Ter muito nítido todo esse olhar e ter muito nítido valorizar os nossos elementos, por si só, isso já é inovação. Porque eu deixo de ter apenas uma coxinha de frango e eu passo a ter uma coxinha de piqui. Isso é muito diferente, isso é muito inovador. E eu faço a pergunta: cadê o cabo de fibra ótica ou computador na coxinha? Não tem. Não tem. Mas a gente precisa também desmistificar aquele olhar que inovação não é para mim, né? Ou Eu é não sou caro. inovador, é caro, Caro. né? Eu não sou criativo. Não tenho como marcar com isso. Menos do nosso dia a dia faz muito isso. Porém, eu acredito que essa visão de conexão é muito pelo que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, no Cariri Valley. Isso. Juntar pessoas dos mais diversos olhares, Voluntários. voluntária, né? Isso é muito importante. É em uma região que a gente. Se você pegar os ecossistemas de inovação e as comunidades de inovação do país, são poucas e são raras aquelas que estão com olhar regional. A grande maioria é com olhar de uma cidade. Nós estamos com mais de 20, que é a nossa região do Cariri. Isso é diferenciado. Mas a gente tem que ter muito nítido que, ao mesmo tempo, nós temos uma cidade que tem 11 mil habitantes como Nova Olinda, nós temos uma cidade de 280 mil habitantes como Juazeiro. Isso. O que é que a gente precisa fazer? Que faz parte da mesma região. Faz parte da mesma região, mas não é, a gente não está olhando a cidade pequena ou a cidade grande, mas a gente está olhando as potências empreendedoras e de inovação que tem todas elas. Elisa, a gente fala muito do saber fazer, e o Sebrae é muito forte nisso, a questão da formalização. Se eu quero que o meu negócio seja de qualidade e que tenha visibilidade, eu tenho que me formalizar. Isso é necessário. E mais um assunto que é importante a gente desmistificar. As pessoas hoje têm medo de formalizar, porque vai perder um benefício, Benefício porque vai... social. E não enxerga assim, quanto mais eu crescer,
Quanto mais eu estando formalizado, eu tenho mais oportunidade de fazer negócio, eu tenho mais oportunidade de crescer, e aí eu vou passar a deixar de ser o MEI, que geralmente começa pelo MEI, Sim. e vou gerar emprego e renda. Eu vou crescer. E aí eu vou sair daquela zona que eu tenho, né? Que tem uma classificação, que às vezes está na categoria C, D e eu vou crescendo. Gente, é uma questão cultural, e a gente sabe que é complicada, é nacional, mas a gente precisa se aproximar e procurar entender. E vai enxergar que é muito melhor estar formalizado, porque você se relaciona com banco, com cooperativas, com redes. Aí eu faço parte de redes, por exemplo, o exemplo aí da coxinha, né? Eu vou lá, faço um curso de coxinha, aí eu aprendi a fazer, eu sou dona de casa, eu faço em casa, começo a vender. Aí eu vou começando a aumentar minha carteira de clientes. Vai chegar um ponto que não vou conseguir atender mais na minha Sim. cozinha. Eu vou ter que realmente ter um ponto para poder atender, ter Um espaço delivery. mais amplo, que Posso fazer parte de um grupo que tem aí de governança da gastronomia. Aí eu vou poder ficar junto de um grupo, talvez, de compra de rede de negócios, que eu posso comprar junto embalagens, que vai sair mais barato para mim, ou participar de uma feira fora de gastronomia, porque eu vou fazer parte de um grupo. Entende que a formalização abre um mundo de oportunidades vai e o avançando. informal não consegue. E não é porque não abre oportunidade. Abre, mas para isso a gente precisa realmente trabalhar dentro do que é certo, do que é correto, e que o medo faz a gente nem chegar a procurar saber o que é que pode e o que é que não pode. Porque mesmo que você não esteja pronto, a gente prepara para que esteja pronto. Leva o tempo que for preciso, mas prepara para isso. Eu tinha um amigo que ele trabalhava, ele prestava serviços, mas ele não era formalizado. O que é que acontecia? Ele começou a fazer muitos shows, ele é um artista, e aí algumas empresas o procuraram para fazer serviço. E Não ele tinha não como emitir nota podia, fiscal. porque ele não tinha como emitir nota fiscal. E aí, até conversando com o Douglas, ele disse, por que ele não tem um MEI? Aí eu falei isso para ele, por que você não faz um MEI? Ele é caro demais. Olha, Você sabe o valor? Não. Pronto, Mas no você preconceito, a né? desmistificação de não Isso. saber a informação correta, aí ele foi, você vai ter que ir no Sebrae. Ele foi no Sebrae, fez o MEI dele, já saiu de MEI, passou para outra tá categoria, E vendo? aí? já tem CNPJ e inclusive, eu não vou dizer o nome, mas já começou a fazer serviço para o Senac. Olha só. Ou seja, as empresas grandes, elas querem que você Isso, mostre o seu seja trabalho e sejam formalizados. E isso aí é daí para frente, né, Douglas? e tem um ponto que você falou que é bem interessante. A economia criativa geralmente passa por esse processo, e existe um processo de sensibilizar o segmento da economia criativa, que eles também precisam se formalizar. Tem uma visão muito artística também que não gosta de se enxergar como negócio. Isso, mas é um E negócio. tudo é Negócio. negócio, E tudo é gente. negócio. Não tem como não ser. Porque se ele está vivendo daquela arte que ele tem, ele precisa gerar um fluxo financeiro muito forte. Tem. E para gerar um fluxo financeiro, uma instituição, uma empresa, uma prefeitura não vai Não comprar vai. dele Não vai. sem nota. Não vai. Para ele ter nota, ele precisa passar por alguns processos. Então, assim, e pegando um gancho do que vocês estavam falando também, é, tem um estudioso, Schumpeter, que diz que o processo de empreender ele é muito individual, né? Em partes eu concordo, que ele é muito individual, principalmente nesse processo da burocracia. Mas eu acho que por muito tempo ele deixou de ser individual. Quando a gente começou a ver que a gente precisa cooperar, a gente precisa de co-criar, a Isso. gente precisa estar junto. Então você fazer parte de associações, de comunidades, De de grupos, como ela ecossistema, de falou. grupos, lhe fortalece muito, porque eu posso ser empreendedor de um segmento e eu estar com outros empreendedores que são da Sim. minha área, mas ele pode ser um consumidor do meu produto ou do meu serviço. E o olhar deles faz com que eu saia da minha zona de conforto e comece a ver o meu produto e o meu serviço de forma diferente, e eu posso adaptar, eu posso até nichar. Ou seja, eu posso aumentar a minha aproximação com o mercado, e mais ainda, eu posso chegar nesse pessoal de forma muito mais assertiva, Uhum. porque agora eu estou E entendendo direta, como né? e como um todo e não como um indivíduo. E E quando você faz parte de redes, grupos ou participa de ações que essas instituições de fomento como o Sebrae e Senac realiza, você consegue até arriscar em algo novo, mas como você está com uma rede de apoio, você erra mais rápido e conserta mais rápido. Isso significa dizer o quê? Você perde pouco dinheiro. E tem um network importante, que você, Incrível. essa rede de contatos é E importantíssima. quando a gente tiver uma região totalmente preparada, competitiva,
e formalizada, Sim. muitos desses serviços aqui vão deixar de ter fornecedores de fora, como a boa parte é de Fortaleza ou de outra Sim. região, Sim. para ter daqui. Nós temos profissionais? Temos, mas às vezes, por exemplo, nós da instituição não podemos contratar alguém que não segue todo um trâmite de formalidade. Tá tudo legal, legalizado. A gente falava em outro episódio, a gente gravou aqui, inclusive no Parque de Exposições com o Allenberg, e eu dizia ele que a cultura a cultura não, ela é muito forte na região do Cariri. Você falando agora há pouco de Juazeiro e Nova Olinda, esse paralelo comparativo, não quando se fala em relação ao número de pessoas, mas os potenciais que essas regiões têm. Que essa região tem e essas cidades possuem. Ele disse, eu falei para ele, a gente tem que se achar mesmo por ser uma cultura tão forte. Ele Se disse, não, orgulhar. É, sabe por que que a gente não tem que se achar? Porque a cultura nossa lá não depende de ninguém. isso é verdade. Eu tenho um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom da nossa região? Que é tanta coisa. Que é A- É difícil. difícil é você difícil elencar. porque a gente vai para o turismo religioso, a gente vai para o turismo de aventura, a gente vai Científico. pro científico, a gente vai para um negócio que se destaca, a gente vai para uma pessoa que se destaca, a gente vai para. É tanta coisa. E eu acho que é isso que é a importância do olhar regional. Porque a gente, enquanto região, a gente materializa tudo aquilo que a gente defende. Se a gente estivesse defendendo aqui só o município A ou B, a gente não poderia dizer desse jeito. Ah, pessoal, vamos nos conectar. Não, porque você está sendo muito individual enquanto cidade. Sim. Mas, claro que a gente sabe que a gente tem os gargalos. E se você parar para pensar, em nenhum momento, nosso tema hoje é inovação. Em nenhum momento a gente falou de fibra ótica, inteligência artificial, chatbot, nada disso. Metaverso. Metaverso. A gente tá aqui, tá. É fila manhã, tarde. E o sol. Quem não tá em casa aqui, mas sabe que o sol. Vamos para caldo de cana. Ah, será se eu consigo inovar aí? Consegue. Você pode começar com uma embalagem diferente. Uma embalagem, às vezes, faz uma diferença e você está inovando naquele processo Ao invés de uma sacola. ao invés de uma sacola. Polui o planeta. Quer dizer, eu só poderia inovar se eu viesse com um computador, alguma coisa do tipo. Não. Gente, até muitas vezes a gente percebe como é que os profissionais e os empreendedores não estão todos com a sua rede social ativada para compra e não tem um catálogo virtual no WhatsApp Business, que isso é gratuito, é o mínimo, Você porque não paga pra isso. é um negócio. No mínimo, isso é trivial para que a gente não esteja invisível. Isso é inovação. Você não está invisível, você já está inovando. É Porque um- no dia de hoje, É. Uma ação de gestão inovadora. Faz parte de gestão, mas é de uma forma inovadora. Aí as pessoas acabam ficando assim, não, não, mas chega um momento que todo mundo tem que fazer. Sim. Eu sou da época, você disse que era o mais velho, né? Eu tô com 40, 83. 83, é. Não vou... Eu sou da época que o banco não tinha ainda porta eletrônica e não existia ainda os totens caixa rápido. Sim. Quando eu era estagiária no banco, eu dizia assim, isso não vai dar certo. Isso não vai. E não acabou. Hoje em dia não existe banco que não tenha porta eletrônica e não existe banco que não tenha caixa eletrônico. e sem falar que hoje o banco, a forma como você Se se relaciona. relaciona com os aplicativos, Tá as aí. fintechs. Antigamente, para você abrir uma conta, você tinha que pegar filas. E, gente, quanto tempo faz que eu fui a um banco? Ninguém sabe. Gente, a gente até estava brincando ontem. Aconteceu uma situação que a pessoa disse desse jeito. A gente foi estacionar, Aham. aceita Pix, a pessoa disse não. Todo mundo acha estranho, né? Estranho, porque se você me pedir hoje 10 centavos, eu não tenho 10 centavos no meu bolso. E a gente compra aqui din-din. Maçã do amor tá agora à tarde. Então, Minha assim, esposa, Pix. justamente, então assim, são processos, são atividades que vêm para melhorar o seu negócio. Isso é você inovar. Você procurar sempre melhoria, você está inovando. É isso que a gente Simplificar processos Sim. que sim. gera a melhor experiência para o cliente, isso é inovação. Isso. E tá aí uma coisa que a Elisângela falou que é verdade. O cliente hoje deixou de procurar comprar um produto ou serviço. A última coisa que ele faz hoje é comprar um produto ou serviço. Ele compra uma experiência. Isso. Verdade. Ele quer uma experiência. Ah, eu posso comprar pipoca, eu posso comprar carro. Só o que tem é pipoqueiro e só o que tem é concessionária. Mas como eu vou me relacionar com o meu cliente, desde o processo de negociação até o pós-venda e as ferramentas que eu uso, hoje você não precisa comprar um sapato, você não precisa ir na loja. Aí vem aquela velha conversa. Ah, a loja física vai acabar? Não, não vai acabar. Não é a seara que nós queremos entrar. Mas você conectar todas essas formas Essas formas. ainda,
você está inovando. E hoje o Omnichannel veio para isso. Você começa, às vezes, um atendimento no celular ou no canal digital e, às vezes, conclui presencialmente. Mas ele teve uma jornada de contato com Até chegar ao até chegar ao ponto final. final, né? E isso conta muito. Então, a empresa tem que estar preparada para todos os canais de relacionamento com o cliente. Porque se eu for bem atendida aqui no digital, mas quando chegar lá não tiver atendido as minhas expectativas que foi Sim, gerada aqui, sim. eu não volto mais. E vice-versa, né? Então, hoje, o digital, ele faz parte do Sim. processo e não quer dizer que vai substituir o presencial. As pessoas têm um medo disso e eu acho que elas querem agarrar isso. Não, eu não vou Não vou soltar. Materializar algo que acontece institucionalmente e você acaba sendo inovador. Dentro da Fé Comércio, né, nós temos o SENAC e o SESC. É, o SESC tem um projeto chamado Museus Orgânicos, né? Que é Lindíssimo. Que é justamente muito interessante. o reconhecimento dos mestres da cultura, que pode fazer dos seus ambientes residenciais ou suas oficinas Sua um lugar própria de casa, total né? conhecimento. Entra o SENAC, que trabalha com a questão educacional. Então, muito para trabalhar com esses museus, muito para trabalhar com esse artesanato, a gente passa por esse processo educacional dentro de casa, que é o Sim. SENAC. Como foi que a gente trabalhou de forma inovadora? Pegou o sistema educacional que nós temos, as Uhum. nossas metodologias educacionais, pegamos essa expertise do SESC, que são esses museus orgânicos, e fizemos uma collab com o Ronaldo Fraga, que Incrível o criou uma trabalho. coleção, né, Terra de Gigantes, Iconográfica, porque etnográfica. traz os elementos da nossa região e E valoriza não, o que é não nosso. sai daqui, ele busca elementos que são pontuais e cruciais da nossa região e que tem sua E equipe. se sair é para que o mundo nos conheça. E foi feita uma collab que nós abrimos o Fashion Week. Mas nós quem, Douglas? Nós Cariri. Nós, Cariri. Se é institucional, se é do mestre, se é do não importa. Mas todo mundo falou do Do Cariri. Cariri. E de forma inovadora, Uhum. sempre a quebrar o que a Elisângela falou. Nós não quebramos o tradicionalismo. Não. A gente ainda continua com os museus orgânicos. Sim. Nós ainda continuamos com os mestres. E com que é importante que permaneça lá a máquina manual, tudo, Sim. porque isso é conservar a tradição. Entretanto, a Processo experiência tem criativo que é ter uma importante. visão inovadora. Isso. Senão, não vai dar amplitude, não vai conseguir atender a escalabilidade que ele tem, o Sim. tamanho que tem. Sim. Um evento como esse daí, que foi o do desfile, né? Ele requer realmente uma produção muito grande para isso. E aí imagina se a gente não tem isso de forma inovadora para poder atender uma demanda tão grande. E como é que. Olha, a gente teve há pouco tempo de Nova Olinda, para quem não conhece, para quem não conhece, que deve ser um crime não conhecer os hospedeiros de celeiro. Gente, Inclusive, olha olha aqui. aqui. No cenário tá a cadeira. Isso aqui. Inovadora que tem esse podcast Sim. aqui. Geralmente podcast tem aquele modelozinho padrão. Bonitinho. Isso que eu reparei É. no modelo, porque eu disse assim, olha só Olha como é isso que eles tudo. iam se apresentar. Isso também, né? Que ele esteve há pouco tempo criatividade. levando de Nova Olinda para a Inglaterra mostrar o seu produto. Ou seja, ele ultrapassou as barreiras da região, não perde a sua essência, mas mostra o seu valor na Europa. E é uma marca. Isso é uma marca. Hoje já é uma Onde você marca. tiver que você vê esse elemento, você sabe que é de Expedito Celeiro e é do Da região do Cariri. Cariri. Sim. Mas isso acontece com tanta coisa, com tanta gente, com tantos pontos que nós temos. Porque, por exemplo, tem mais ou menos, acredito eu, que uns 15 dias que fósseis foram repatriados aqui para o Brasil. Veio, né? A gente sabe que tem um contrabando muito forte. E depois eles vieram para aqui, para Vieram da Alemanha para cá, né? Vieram da Alemanha aqui para para cá. o Cariri. A gente tem aqui pessoas que trabalham com joias, que usa, só para vocês terem uma ideia, quem trabalha com a pedra Cariri, que é geralmente onde se encontram muitos fósseis, Sim. existe um desperdício de mais de 40%. Vamos falar de inovação na nossa região? Uhum. Foi feito um centro de estudos de mineração para evitar esse desperdício. Então, aquele produtor que muitas vezes era informal ou não tinha esse conhecimento desse processo, ele começou a fazer com que o desperdício fosse 40, Sim. 38, 35, 30. E se tem desperdício, nós temos pessoas que trabalham na questão do design, só para entender que nós temos a Universidade Federal, chamada Universidade Federal do Cariri, Uhum. que o curso de design valoriza os nossos elementos, Isso. né? Aí elas fazem o quê? Joias com o resíduo, vou chamar do desperdício da pedra. São joias belíssimas. Lindas. E você traz o nosso elemento e você inovou, e muito. E é uma matéria-prima rica, né? Totalmente. Que hoje grandes artistas
né, de vários segmentos, eles Uhum. vêm para o nosso Cariri pegar os nossos elementos. Quantas vezes você liga a televisão e tem um elemento nosso em uma novela, em um Tem. filme, e você sente aquele orgulho, é nosso, Eita, é daqui. que você É vê, daqui. você reconhece. Se você for em qualquer lugar e você vê uma pessoa com calçado de expedito, ou com uma joia da pedra, ou que estão falando de fósseis em algum lugar Eita, do que mundo, legal, você olha vai ali. juntar na É. região. Ô, Elis, o que é que o Sebrae tem feito para abraçar essas pessoas que buscam empreender, que buscam inovar, que buscam montar seu próprio negócio hoje? Já começa a dizer que o Sebrae não faz nada só. Ele anda com mãos dadas com muitas Sim, pessoas, sim. muitas instituições. Uma delas é o Senac, né? Nós temos o Senai também, que também está aqui Sim, que tá no aqui conosco. espaço, e a academia, a Isso. comunidade Cariri Vale, que o Douglas falou, que são de voluntários, que tem a ver com inovação e quer realmente transformar a região com inovação. E nós também temos um grupo chamado Líder, que o Douglas também faz parte, que é a Liderança para o Desenvolvimento Regional, que também são voluntários que querem transformar a região e montar uma agenda para os próximos 10 anos, e um dos eixos que tem lá Sim, é Inovação. 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 Então, vejam bem, é muita gente com movimento que pensa em inovação. E aí o Sebrae tem uma escola que traz aí temas de relevância com metodologias ágeis, com temas que trabalham comportamento, porque o comportamento tem que fazer parte do empreendedorismo para poder ter uma atitude empreendedora. Nós temos um espaço Sebrae Lab agora, que é onde a gente pode fazer lá muitos movimentos de inovação. Tem um espaço lá de estação de negócios como coworking, Uhum. tem lá uma arena que dá para fazer pitches e rodadas de negócio, conexões. Então, essas ações a gente vai. O espaço da gente que a gente está agora favoreceu. Fora isso, nós temos programas que estimulam e que tem editais, que conseguem levar para fora. Ano passado, no Web Summit, que é em Portugal, Lisboa, Aham. né, a gente, para você ver, olha o absurdo. A gente acompanha durante vários meses uma jornada de startup, CE. A gente tem, por mais que tenha capacidade aqui, não tinha tantos aderidos e não tínhamos ninguém para levar daqui do Cariri, porque não Sim. participou do programa todo. Mas o Sebrae Ceará levou. Olha a oportunidade. Então, a gente tem que estimular cada vez mais e chegar isso a todo mundo que possa realmente participar. É tanto que a gente, o Senac, o Sebrae tem reunião quase toda semana, né? Não falta. Para quê? Vamos integrar as agendas. Porque quando eu estiver fora e andando pela região, seja por onde for, eu conheço a agenda do Senac, a gente, isso aqui pode envolver o Senac, porque tem a ver e a gente ganha mais força. E acontece da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um equipamento chamado Sala do Empreendedor, que existe em toda a região do Cariri. 100%. É a única região do Ceará que tem 100% dos municípios com Sala do Empreendedor. E o que é a Sala do Empreendedor? É um equipamento para apoiar o pequeno empreendedor. Seja ele informal, seja ele Sim. que quer empreender, o MEI, pode ser também produtor rural, pode procurar a Sala do Empreendedor. É uma parceria com a Prefeitura Municipal, e aí a gente aproveita e treina e capacita, mas é um equipamento que não é do Sebrae. Pode se relacionar com qualquer instituição que após apenas o negócio. O Senac, para onde vai, ele fala da importância da sala do Sim. empreendedor, porque não é um programa do Sebrae, é um programa para a região do Cariri. Da mesma forma, a gente, entendendo as agendas, a gente pensa e constrói junto. Muitas vezes a gente está conversando aqui com o secretário, pensa no projeto, peraí, só um minutinho, vamos desenvolver aqui outra pessoa. Aí chama. Isso, Já puxa, já começa outra coisa. Fala. quando a gente linka, integra, a gente economiza recursos, a gente é assertivo, porque eu não vou trabalhar o mesmo público, praticamente com algumas ações parecidas com as ações de Sim. instituição. Exatamente. Consegue fazer mais coisas e o empresário não fica confuso. De novo isso aqui. Eu vou trabalhar, vou dar um exemplo aqui. Exportação. A gente tem um grupo, o Polo Calçadista aqui, que está voltando a trabalhar, e a ADES, o governo do estado, junto com o CETEC, está trabalhando o Impulsiona, que é voltada para as APLs. E aí, o Sebrae trabalha polo calçadista, a prefeitura trabalha polo calçadista, a ADES trabalha polo calçadista, o Senai trabalha polo calçadista. Peraí, vamos sentar todo mundo e conversar. É que a gente consegue fazer. Exato, porque é muita instituição e sem conversar, fica fazendo assim, pedacinho de bolo, fatia pequena. E se tá todo mundo, a gente faz um bolo inteiro, não é verdade? Isso. A gente, ó, para quem deve estar em casa, deve estar ouvindo ao fundo aqui o som de uma sanfona. E a gente está dentro de um complexo onde tem vários empreendedores e lojinhas. E do nada começou a encher de gente aqui. Essa maneira de inovar, quando você coloca um músico que traz uma regionalidade, Douglas, para a porta do Ceará Outlet e começa a chamar as pessoas, elas não vêm ver só a arte do artista, mas elas começam a buscar o que tem aqui dentro. Isso.
E isso foi, assim, foi uma pauta que foi É uma sacada interessante. que a gente viu o Nordeste sendo inundado por outros ritmos e muito se falou. Sim, sim, sim. Hoje, quando você vai comprar um sapato, quando você vai comprar uma camisa, ou quando você vai comprar o doce, você quer saber de onde veio, como veio, quem é que está por trás daquilo. E saber que nessas lojinhas que estão no nosso entorno, aqui, por Sim, exemplo, sim. é que ela vem de uma região que é tão rica culturalmente, é o que está acontecendo agora. É uma forma de atrair. E sem falar que essa feira é uma feira que tem gente do país inteiro, não tem gente só do Nordeste. Verdade. E não só do país inteiro, nós temos gente do mundo, porque vem pessoas de outros países estudar nossa região. Então é muito comum você, claro que uma quantidade menor, mas você vê que as pessoas procuram e procuram isso daqui, né? Isso é interessante. Você comprar com o olhar do artesanato, né? Outra questão é a manufatura, mas você acaba agregando valor como está acontecendo aqui, com um forró pé de serra tocando. Então esses pontos que a gente vem tendo aqui em relação à nossa região, por exemplo, nessas lojas que estão no entorno, o Ceará Outlet é o nosso parceiro no desenvolvimento dessas atividades aqui. Você vê, você tem joias. O Cariri já foi um dos grandes produtores de joias do país. Sim. Nós temos a questão do calçados. Nós somos um dos maiores produtores de calçados do país. Segundo maior, o Ceará é o segundo maior exportador do Olha só que bacana. Brasil. Olha aí. E o Ceará é o segundo maior produtor em volume de produção, Sim. não de valor agregado, de Sim. pares de calçados. E o que a gente quer é trazer inovação para isso, para agregar valor e não ser só o segundo maior produtor de calçado em volume, e sim em valor agregado. É isso que a gente precisa. A inovação perpassa por agregar Sim. valor no seu produto e não ser só mais um produto a ser vendido. Legal. Então, assim, quando a gente pega alguns elementos que, como a Elisângela falou, a gente tem um Cariri Valley que a gente conecta pessoas de vários Sim. olhares. Quanto é que custa para eu entrar no Cariri Valley? Nenhum real. Nada. Nada. E o que é que eu vou fazer no Cariri Valley? Você vai fazer muita coisa, network. Você vai primeiro conhecer o que é que a sua região tem, para você se conhecer enquanto empreendedor. Porque aí você vai juntando elementos, você vai juntando a gente, por exemplo, só para ter uma ideia, a gente visitou uma produtora de rede Sim. aqui no Cariri, lá em Nova Olinda, e em Santana também. O produto dela era entregue em sacolas plásticas. Só que a gente viu que ela poderia usar um material que valorizaria a sacola dela e ela poderia ter múltiplas utilizações. Então, a gente, enquanto instituição de ensino, foi desenvolver dentro do curso de corte e costura, por exemplo, elementos da nossa região para fazer uma embalagem que ela não viesse uma sacola plástica, por exemplo. Então, é você ser sustentável. São elementos, Elisandro, importantes. A gente tem aqui dentro da exposição, alguém que está com história conosco, inclusive aqui, que ela vendia biscoitos em pacotes de plástico. O que é que ela fez? Aí entra a questão do que você falou, da visão empreendedora e do olhar da inovação. Ela passou a colocar esses biscoitos em uma latinha. Essa lata, ela traz uma xilogravura com a riqueza da região, dá outra cara, outra conotação, mas o produto ele não perde a qualidade. Isso. E é incrível, quando a gente recebe muita gente de fora, a gente procura dar sempre os mimos que traz a cara da região. Gente, eu inclusive, sempre compro mais do que um presente. É muito legal. Memória afetiva da Não é só um gente. biscoito. O Você biscoito, tá o biscoito mudando é um só... pedacinho da É história da verdade. região. Quando você conta história, gente, é fantástico. Se bem soubesse, todo mundo da região trazia um elementozinho do Cariri para quando ele fosse, tivesse lá divulgado. A nossa região é muito rica de tudo. Nós temos Chapada, nós temos 2 teleféricos, nós temos temos o Biá, temos o Padre Cícero, nós temos aqui a cultura, os irmãos iniciados, tem muita coisa, é muito tudo. É muito, Né? É muito tudo. Tudo. É muito tudo. porque você consegue chegar aqui, nós temos um aeroporto que nos conecta com o país inteiro. Isso. Então você tem uma logística muito fácil. Você chegar aqui, se você quiser, você pode se hospedar de um rancho ou a um hotel de uma categoria bem elevada, que dentro do hotel tem nossos elementos. Exato. Então você Isso é começa muito a ver bom. que empreendedores de fora começam a trazer no seu layout, por exemplo, elementos locais. Nós temos um polo gastronômico que não deixa a desejar para nenhum Que é capital. riquíssimo. É riquíssimo. Gente, feito classe A de estruturas e de prestação de serviço.
Gente, isso é incrível. Isso é para vocês verem a força da nossa região, porque muitas vezes a gente tem um senso de pertencimento muito Sim. grande, mas ao mesmo tempo existe uma síndrome que se chama Síndrome do Vira-Lata, que Nelson Rodrigues dizia desse jeito, né? Que tudo de fora presta, menos o que é nosso, né? E quando você vai se conectando com o mundo, você vê o tanto que o mundo nos valoriza. A gente está no processo de construção agora da Mostra Cariri de Culturas, né? Que já é 2023. agora. Todas as pessoas que nós estamos dialogando, que o evento vai acontecer em agosto, você fala, vai ser aqui no Cariri. Eu sempre quis fazer alguma coisa no Cariri. Ah, eu quero ir. Tinha gente que não tinha agenda, É, que tá mudando a agenda para estar aqui Pra tá aqui conosco. pra Porque conhecer tem o. culturais, o artesanato, e sempre tem alguém fazendo alguma conexão com os nossos elementos é territoriais. verdade. E esses elementos territoriais são eles que nos identificam. Gente, é muita coisa, é muito assunto, é muita riqueza. Já a gente passaria aqui 3 horas conversando com os meninos. Elisandro, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais em relação ao trabalho que o Sebrae faz, a importância dessa instituição para quem quer empreender, para quem quer montar seu próprio negócio. Tá. Eu vou falar do Sebrae Cariri, para ficar claro que a gente atende aqui os 26 municípios da região do Cariri. Nós trabalhamos de todos os setores: é comércio, é serviço, é indústria, é agronegócio, é artesanato, é economia criativa. A gente também trabalha políticas públicas junto com as prefeituras municipais, com programas que estimulam a compra do pequeno, desburocratização. Trabalhamos a educação empreendedora, então também botar no cardápio isso é muito complicado. O que precisa saber é quer realmente empreender, seja ele a maneira que for, o Sebrae ele vai ter realmente alguma coisa que vai atender você. E muitas vezes, no meio desse processo, o Sebrae tem outras parcerias, né, como o Sim, Senac, sim. como as outras instituições, para poder fazer parte desse processo. Então, o que é mais importante saber é que não tenha medo e procure, porque, gente, a gente existe, é para isso, é para apoiar os pequenos negócios. E eu já fui empreendedora um tempo atrás, muito tempo Sim. atrás, e eu não enxergava na época o Sebrae como realmente um apoiador, porque eu me achava pequenininha demais. Gente, quando eu entrei, sabe, eu fiquei tão indignada. Eu não era pequena. Sebrae é pro pequeno mesmo. É daquela cozinheira, dona de casa, que não tem como ir trabalhar fora porque tem a criança e faz brigadeiro em casa, para aquele que é um calçadista e que Sim, a gente sim, foi sim. agora recentemente para a SIC e teve aí negócios feitos de exportação que quando o empresário voltou teve que contratar 53 funcionários porque fechou negócio lá na feira que a gente levou. A gente leva para a feira, a gente faz rodada de negócios. Então, também trabalha gestão, inovação, trabalha mercado, trabalha importação. Então, tem uma capilaridade muito grande, mas não fazemos nada só. E para quem tiver dúvida, vocês estão aqui dentro do Parque da Exposição Nós também. estamos aqui em frente. Logo aqui, tô vendo aqui a logo de frente. A gente está lá com um espaço que ele é bem eclético, ele muda a cada dia, porque a gente queria oportunizar várias pessoas vir, mas a gente está mostrando ali um pouco do trabalho que a gente está fazendo de desenvolvimento territorial, que envolve vários setores. E fora isso, também nós estamos num prédio novo, que fica ali na Avenida Padre Cícero, Recém-inaugurado, né? inaugurado, que se chama lá Juazeiro Open Mall. Então, vão lá, a gente trabalha lá, né, o horário comercial, mas temos muitas ações noturnas ao final de semana. Sintam-se como a casa do empreendedor, porque lá a gente existe para atender vocês. Douglas, o Senac qualifica, o Senac forma, o mercado e o mundo pede que pessoas sejam inovadoras, né, meu amigo? Isso, é bem isso que fazemos dentro do Senac. Somos uma instituição de ensino, né? A gente trabalha com cursos profissionalizantes, mas as nossas marcas formativas estão lá em empreendedorismo e inovação. Então, para fazer com que você tenha um profissional, quando ele vá para o mercado, a gente sabe que tem aquele profissional que faz uma qualificação porque ele quer prestar serviço para uma empresa, ele Sim. quer estar lá com carteira assinada, a gente sabe que a gente Aham. tem, mas nós também temos cada vez mais aquelas pessoas que procuram os nossos cursos porque elas querem empreender. Então, para que essas pessoas entrem no rol do empreendedorismo, não por necessidade, mas por oportunidade, elas precisam se qualificar, elas precisam ter um conhecimento técnico. E nós estamos lá para isso. Só que o nosso diferencial não é simplesmente o ensinar por ensinar. Sim. O nosso processo de ensino-aprendizagem, ele vem com elementos que nos conectam já da sala de aula com o mercado. E esse conectar com o mercado é de forma inovadora. Seja por um museu orgânico, seja por um desfile junto ao São Paulo Fashion Week, seja por uma coxinha de piqui.
tudo isso perpassa pelo Senac. Então, nós estamos aqui no Cariri, nós temos 3 unidades, uma unidade no Crato e 2 unidades em Juazeiro, que é a unidade do São Miguel e a unidade dos franciscanos. E nós perpassamos por vários segmentos: moda, gastronomia, design, beleza, infraestrutura. Então, você consegue chegar ao mercado, seja CCLT ou seja CNPJ, mas com um olhar muito diferenciado do que você está vendo no mercado. Você está dentro da sala de aula, você já está vendo as relações mercadológicas. E é isso que a gente busca. Essa conexão se faz já da sala de aula. Não é depois que termina, não. É desde o princípio. A gente tem algumas atividades que a gente coloca, e isso muito feito Sim. em parceria. Essa pessoa, para entrar no Senac, a gente sabe que ela precisa de uma questão socioemocional fortalecida. Então, a gente sabe que essa pessoa que vai entrar lá, porque a gente está tendo setor Sim. público e setor privado, ela precisa estar alinhada com isso. Depois ela vem para o conhecimento técnico, que é o que a questão do Senac Pede. e depois ela precisa do mercado. E esse entender o mercado perpassa da sala de aula até um parceiro como o Sebrae. Ou seja, ela passou por uma trilha da questão socioemocional até a questão mercadológica. E por isso que nós somos irmãos, né? Nós somos o S. Estamos juntos, os S que se juntam. Mas que esse olhar educacional, esse conhecimento técnico, ele precisa estar muito presente. Porque senão você vai alimentar o empreendedorismo por necessidade, seu negócio vai durar menos de 2 anos, como a gente sabe que muito acontece, e você só está abrindo um negócio porque você perdeu o emprego, ou que você quer só aumentar a sua renda, e não porque você realmente vê uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de empreendedorismo inovador. E que a gente quer que quem vai empreender não comece pelo MEI e passe a vida toda no MEI. Que ele não A tem gente medo quer de que ele crescer. Não seja tem exemplo medo. do seu amigo que começou informal, virou MEI, hoje já é ME. Só que chão pra fora já, tá partindo o Cariri, vai Né? começar a ir embora. Ao contrário, que às vezes uma empresa é grande, aí por conta de questão tributária vai se transformando em 2, 3 MEI. A gente quer o MEI como porta de entrada para crescer e desenvolver a região. Gente, eu fico agraciado demais com muita informação. Vou sair daqui outra pessoa. Esse aqui é graduado, pós-graduado, doutorado. Essa outra jovem aqui conhece muito sobre articulação. É o braço do Sebrae também. A gente sabe que o Douglas vem fazendo isso junto com o Senac, com todo mundo aqui. Nós 3, nós 4, nós 5, todo mundo junto, trazendo inovação, cultura, fortalecimento, negócios, riqueza, cultura, é muita coisa. E ainda ao som de Luiz Gonzaga, que não poderia terminar esse episódio desse podcast melhor. Eu queria agradecer a você que está em casa nos acompanhando mais uma vez, a assistir novamente o nosso podcast. Veja, reveja, compartilhe com quem você gosta, com quem você ama, porque foram assuntos interessantíssimos que a gente trouxe aqui nessa tarde dentro do nosso podcast da Amplicast, da Amplificadora Cariri, dentro do estúdio da Fé Comércio, Sesc e Senac, aqui no Ceará Outlet, na Expo Crato 2023. A você, forte abraço, até a próxima e a gente se vê.